Bom, gente, vamos começar aqui então a falar de proteína, que já é uma segunda aula aí da apostila, né? Um segundo assunto, ainda é bioquímica, tá bom? Bioquímica parte 2. Vamos falar das proteínas aqui. Proteínas, basicamente, são consideradas macromoléculas, que são moléculas grandes, de grande porte, de grande tamanho, e são formadas por estes átomos: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Se a gente for lembrar até agora, quando eu falei de carboidrato e lipídio, nós tínhamos como átomos principais o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Às vezes entrava ali um nitrogênio, principalmente em moléculas como polissacarídeos, como o glicogênio, como a quitina, tá? Nos casos dos carboidratos, ok? Mas basicamente era esse conjunto de átomos aqui. Agora nas proteínas, eu vou acrescentar o nitrogênio como parte obrigatória. Toda proteína tem nitrogênio na sua composição, graças à presença dos aminoácidos. Então são polímeros formados pela união de moléculas menores, que são os aminoácidos, que nós tratamos aqui como monômeros. Eu sempre coloco esta imagem aqui, que é uma parede, para você fazer essa analogia. A parede é a proteína, cada tijolinho desse é um aminoácido, tá? Pensem sempre assim. Uma macromolécula e aqui nós temos um monômero. Monômero aminoácido, macromolécula proteína. Se eu colocar aqui, gente, 2, 3, 4, 5, 10 tijolos, vai formar uma parede? Com 5 tijolos forma uma parede? Não. Com 5, 6, 10 aminoácidos também não forma uma proteína. Eu preciso ter uma quantidade mínima de aminoácidos para eu conseguir formar uma proteína. Por quê? Diferente da parede, que é só eu levantar a parede reta, a proteína tem que ter uma estrutura bi e tridimensional para ela funcionar. E não é com 2, 3, 10 aminoácidos que isso vai ser possível. A gente estima que mais ou menos uma proteína pequena, funcional, tem em torno de 50 aminoácidos em sequência. E olha que nós temos 20 tipos apenas, então eles vão se repetindo nessa sequência. Bom? Então veja aqui, ó. Cada bolinha dessa representaria um aminoácido. Os aminoácidos são ligados uns aos outros por uma ligação específica chamada de ligação peptídica, tá? E depois, conforme esse cordãozinho vai crescendo, ele vai adquirindo uma composição tridimensional. E aí eu vou tendo uma função, tá? Diferente de carboidrato e de lipídio, a função da proteína depende da sua forma, tá? Ó, vou até escrever aqui. A função das proteínas depende da sua forma. Tá? Então, assim, o formato da proteína define muitas vezes a função que ela vai exercer e, ao mesmo tempo, se ela perde esse formato, ela acaba perdendo a sua função, tá? Vamos falar rapidinho aqui sobre aminoácidos para a gente ter uma base para falar sobre a formação de proteínas. Então, gente, alguns números são básicos, eu preciso saber, tá? São 20 tipos de aminoácidos, no total são 20 tipos, ok? Desses 20, nós temos cerca de 8 que são, 12 que são naturais, ou seja, são aqueles que nós produzimos, tá? E 8 são essenciais, são aqueles que nós precisamos ingerir na alimentação, tá? E outra coisa, aqui, ó, essa abreviação A é a abreviação de aminoácido, tá? Um aminoácido pode ser essencial para uma espécie, mas pode não ser para outra espécie, tá? Um exemplo é o arroz com feijão, que é uma mistura muito comum na mesa do brasileiro. 8 e 12 dos 20. Olha lá, arroz, feijão. O arroz, aqui eu estou falando só dos essenciais, tá? Isso aqui é só para os aminoácidos essenciais. O arroz, e lembrando sempre, tá, gente? É arroz integral.
Porque arroz integral é aquele que preserva os nutrientes. O arroz branco, molinho, gostosinho, não tem aminoácido, não tem vitamina, tá? Então, arroz integral, das 8 essenciais, ele tem 6. Triptofano, metionina, valina, leucina, treonina e fenilalanina. O feijão, dos 8, tem 6 também. Isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, leucina e valina. Só que se eu comer arroz e feijão, eu vou ter os 4 em comum, mais 2 que só o arroz tem, mais 2 que só o feijão tem. Ou seja, eu consigo ter os 8 tipos de aminoácidos essenciais. Prof, quer dizer que só comendo arroz e feijão já basta? Claro que não, né, gente? Você tem aminoácidos ali, mas eu não estou falando de vitaminas, tá? Eu não estou falando de lipídios, eu não estou falando de carboidrato, sabe? Então, assim, arroz, feijão, desde que seja arroz integral, é uma composição nutritiva. Mas, é claro, excessos acabam transformando glicose e amido em gordura. Então, isso acaba engordando também. Mas, em questão nutricional de aminoácidos, eu encontro os 8 essenciais no arroz com feijão, tá? Só para vocês terem uma noção. Aí, como é que é a estrutura de um aminoácido? Ó, então, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto isso na química, tá? E muitas vezes o professor de química fala disso com mais até propriedade do que o professor de biologia, mas a gente sabe o básico, né? Então, por exemplo, um aminoácido, ele é formado por um carbono alfa, um carbono central. Carbono alfa é aquele que faz 4 ligações, só que ligações diferentes. De um lado, este carbono vai fazer uma ligação com uma terminação C-OH. Essa C-OH a gente chama de grupo carboxila, ou na química orgânica é uma função ácido carboxílico. É uma função ácido carboxílico. Do outro lado, o carbono alfa se liga a um NH2, que é um grupo amina. Tá? Nós ainda temos a ligação do carbono com o hidrogênio, que é padrão, e nós temos o que vai diferenciar o aminoácido um do outro, basicamente. Deixa eu trocar de cor aqui, não sei se vai dar para enxergar, que é o radical. Ó. Ficou ruim aqui. Achei que ia ficar bom, mas não ficou. Tem que trocar a ponta dessa caneta. Que é o radical, tá? O radical não é um elemento. Não existe o radical na tabela periódica. Mas o radical, gente, é uma molécula que, à medida que você troca esse radical, eu troco o aminoácido. Vocês já brincaram de Lego quando era criança? Não tinha um bonequinho do Lego, assim, um bichinho, que era com a mãozinha assim, né? O que acontecia? Era o mesmo bichinho, amarelinho, aquela carinha de Lego. Se você trocasse o chapéu dele, mudava o personagem. Aí coloquei um chapéuzinho, virou Lego Cowboy. Tirei o Lego Cowboy e coloquei um capacete, Lego Construtor. Tirei e coloquei um tupete, Lego Cantor, sei lá. Troquei a cabeça do bicho, mudei o personagem. Se eu trocar o radical, eu mudo o aminoácido. Ou seja, todo aminoácido tem carbono alfa, hidrogênio, aminoácido carboxílico, aminoácido. E aí troca quem? Troca o radical. Se eu tenho 20 tipos de aminoácidos, eu vou ter 20 tipos de radicais diferentes, tá? Então veja aqui, ó, na próxima, o desenho que eu fiz. E aí, olhando essa tabela contém os 20 tipos. São 4 colunas, 5 linhas, tá? Claro que eu não vou precisar saber todos. Alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico. A gente vai acabar acostumando com alguns nomes que são comuns. Mas veja só, o mais simples que eu tenho é a glicina. Olha a glicina aqui. Ela tem amina, ácido carboxílico, um hidrogênio e um outro hidrogênio como radical. Esse é o aminoácido mais simples.
Mas veja, se eu tirar este hidrogênio aqui, ó, e colocar aqui um CH3, ele deixa de ser glicina e passa a ser alanina. Mas é claro, gente, que eu posso transformar isso em algo mais complexo, ó. Tirei o CH3 e coloquei um CH2 ligado a um benzeno. Virou fenilalanina. Agora compara comigo a fenilalanina. Acho que eu vou fazer... Deixa eu fazer um detalhe aqui, ó. Próximo slide é isso, ó. Fiz um detalhe. Olha para cá. Olha a metionina. Tá vendo que a metionina tem um S, tem um enxofre aqui, ó? Esse enxofre, quando você está formando proteínas, tá? Você está colocando os aminoácidos um ao lado do outro, esse enxofre da metionina pode interagir com o enxofre de uma outra molécula e formar pontes de disulfeto. Pode existir isso aqui, ó. Pontes de disulfeto. Que é quando dois enxofres se conectam dessa molécula de uma outra, tá? Isso pode acontecer também como ligação secundária na proteína, que eu vou mostrar para vocês. Agora, olha isso aqui. Eu tenho a fenilalanina. Olha o radical da fenilalanina. CH2 ligado a um anel benzeno. Agora, olha o radical da tirosina. Qual que é a diferença da tirosina para a fenilalanina? Ó, o que é isso aqui? Como é que eu chamo esse OH? Qual que é o nome dele? OH? Tem outro nome, tem? Hidroxila, tá? Então, por exemplo, para eu transformar fenilalanina em um aminoácido chamado de tirosina, para eu transformar fenilalanina em um aminoácido chamado de tirosina, o que eu preciso fazer, basicamente? Colocar uma hidroxila na fenilalanina, que aí vai transformar em tirosina, certo? A molécula que faz isso é uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Hidroxilase. Olha que palavrão. Fenilalanina hidroxilase. Traduzindo, ase é uma terminação para enzima. Fenilalanina hidroxi, ou seja, é a enzima... Não quero traduzir. É uma enzima que coloca uma hidroxila na fenilalanina. Olha que lindo isso. Então existe uma enzima que coloca uma hidroxila na fenilalanina. Como é que ela chama? Fenilalanina hidroxilase. Quando ela faz isso, acontece o quê? A fenilalanina vira tirosina. A fenilalanina, gente, é um aminoácido essencial. Você adquire na alimentação. A tirosina é um aminoácido natural. Você produz. Existe uma doença genética que está relacionada com o metabolismo da fenilalanina. Já ouviram falar nessa doença? Chama-se fenilcetonúria. Ó. Fenilcetonúria. A fenilcetonúria é também chamada de PKU, que é sigla em inglês, tá? PKU é fenilcetonúria em inglês. O que é o normal, gente? O normal é o cara ser azão, azão ou azão, azim, tá? Que é a enzima ativa. Então, normal, o cara vai ingerir fenilalanina. Essa fenilalanina vai ser convertida em tirosina pela
enzima fenilalanina hidroxilase. Hidroxilase. Depois que ele converteu lá a fenilalanina hidroxilase em tirosina, olha que legal isso. A tirosina vai virar melanina. A tirosina vai virar T3 e T4. Vocês lembram de T3 e T4? Quais hormônios são esses? São hormônios da tireoide. Trabalha com metabolismo celular. E ainda a tirosina vira adrenalina. Olha que importante isso. Então pensa, você comeu na sua alimentação fenilalanina, porque está nas proteínas, está nos vegetais, por exemplo, que você vai ingerir. Você é um azão, ou seja, você tem a enzima ativa. A enzima fenilalanina hidroxilase vai pegar a fenilalanina e vai colocar um H nela e vai transformar em tirosina. Uma vez que você tem a tirosina, o seu corpo vai pegar a tirosina e produzir melanina, que vai proteger a sua pele contra a radiação ultravioleta. A sua tireoide vai pegar a tirosina e produzir T3, T4, que vai controlar seu crescimento, seu metabolismo. E a tirosina vai ser produzida de adrenalina, tá? Pela adrenal, que vai metabolizar seu sistema nervoso, né? Controlar seu sistema nervoso simpático, pressão arterial, um monte de coisa. Agora pensa se você for fenilcetonúrico. Ó, se você for um doente. O doente é azinho. O cara que é azinho, ele tem o que, gente? A enzima inativa. O que vai acontecer? Ele vai comer, ele vai ingerir a fenilalanina. Só que não vai haver a conversão de tirosina. Não haverá tirosina. Tá? Sem tirosina, gente, não vai ter a produção de melanina. Então o cara vai ter um albinismo. Porque não tem formação de melanina, porque não tem tirosina. Sem tirosina não tem mais T3, T4. Ele vai ter uma doença chamada de cretinismo, que é uma doença metabólica de retardo de crescimento intelectual. E sem tirosina ele não vai ter adrenalina, ele vai ter problemas, tá? Problemas nervosos, no sistema nervoso. Olha o quão grave é a ausência dessa enzima chamada de fenilalanina hidroxilase. Aí o que acontece? Essa fenilalanina que o cara está comendo, ela não é transformada em tirosina, então ela é transformada, gente, em ácido fenilpirúvico. Isso é tóxico. Isso pode causar problemas também, tá? No sistema nervoso. Olha que quadro grave que acomete isso. Prof, mas se é tão grave, quando que a gente fica sabendo que a pessoa tem isso? Detectado no teste do pezinho. O teste do pezinho detecta uma série de anomalias metabólicas, inclusive essa. E qual que é a ação, por exemplo? Como é que eu vou lidar se a criança tiver isso? Tá, gente? Qual vai ser a consequência? Primeira coisa, eu vou precisar reduzir ao máximo a ingestão de fenilalanina por ela. Então, uma criança que vai ter fenilcetonúria, ela vai ter uma série de restrições alimentares para não ingerir fenilalanina. E depois, eu vou ter que dar tirosina para ela, vou ter que suplementar a tirosina dessa criança. Ela vai ter que tomar tirosina. Por quê, gente? O problema dela está aqui, ó. Olha aqui. O problema dela está nessa rota, não está nessa. Quer dizer que se eu der tirosina para ela, ela faz melanina, T3, T4 e adrenalina. O problema é que se eu der fenilalanina para ela, não consegue fazer. Então, por isso que a gente faz o quê? Para você tratar essa criança, você para de ingerir fenilalanina,
para não virar o produto tóxico e suplementa a tirosina para ela. Aí ela vai ter melanina, vai ter T3, T4, vai ter adrenalina e vai embora. Tá? Esse cuidado ele é mais excessivo na infância, porque está formando o sistema nervoso da criança. Depois de adulto, ela pode até dar uma relaxada na questão da dieta, porque, né, a gente vai ter aqui vamos dizer, você vai ter um pouco mais de tolerância à questão do sistema nervoso, do desenvolvimento já tinha acontecido. Primeira coisa, a proteína, a sua estrutura, ela pode variar de acordo com 3 coisas. Número de aminoácidos, tipo de aminoácido e ordem dos aminoácidos. Então, por exemplo, se eu tenho lá, numa proteína A, se essa proteína A tem 733 aminoácidos, ela não pode ter 732 nem 734, tá? Nem um a mais, nem um a menos. Tem que ter 733, ok? Então, o número de aminoácidos altera a proteína, para mais ou para menos. Tem que ser exato. O tipo de aminoácido altera. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, uma bolinha, se eu tenho um triângulo, se eu tenho aqui, cadê o resto? Minhas cores. Cadê o preto? Se eu tenho aqui, ó, o quadrado, tá? Se eu tenho aqui o losango, eu não posso alterar o tipo, ou seja, eu não posso tirar um losango vermelho e colocar um outro quadrado preto. Alterei o tipo. Eu não posso tirar uma glicina e colocar uma valina. Não posso alterar o tipo, tá? E não posso alterar a ordem. Se ele falou que era bolinha, triângulo, quadrado e losango, não pode ser triângulo, bolinha. Não pode ser losango, quadrado. Eu não posso trocar nem a ordem, tá? Então, por exemplo, o cara pode falar assim, a proteína, ó, a proteína A tem 733 aminoácidos. Ela tem 10 lisina, 30 treonina, 40 fenilalanina, tá? E a proteína B tem 733 aminoácidos. Ela tem 10 lisina, ela tem 30 treonina, ela tem 40 fenilalanina. Aí ele vai perguntar para você, elas são iguais? Não. Porque apesar de eu ter a mesma quantidade, apesar de eu ter os mesmos tipos, a ordem pode ser diferente, não tem como afirmar, tá? Porque se a ordem mudar, mudou a proteína completamente. Beleza? Tranquilo? Então tá. Próximo. Proteína simples e proteína conjugada. Qual que é a diferença entre elas? Uma proteína simples é aquela, gente, que só vai ter aminoácidos na sua composição. É mais ou menos como a parte de lipídios. Tinha os lipídios simples e complexos. O lipídio simples só tinha ácido graxo e um álcool. E o complexo, além de ácido graxo e álcool, tinha um fosfato, tinha um outro tipo de radical, né, um esteroide, tinha lá um outro anel, né, que não era ácido graxo e álcool. Aqui é o seguinte, se eu tiver uma proteína que só é composta de aminoácido, é proteína simples. Um exemplo são os anticorpos, ou o que a gente chama de imunoglobulinas, tá? Na próxima aula nós vamos falar da imunoglobulina A, imunoglobulina G, M, GM, GG, GA, G, GD, tá? Que são imunoglobulinas, ok? Agora, se eu tiver um outro grupo que não é um aminoácido, além de um aminoácido, eu vou ter uma proteína conjugada. Por exemplo, LDL e HDL que a gente acabou de falar. Lipoproteína, além dos aminoácidos formadores da proteína, eu tenho uma porção lipídica, que era aquela porção que se ligava ao colesterol, tá?
glicoproteína. Além da porção proteica formada por aminoácidos, eu tenho uma parte de carboidrato, que são hormônios FSH e o LH. Folículo estimulante, que vai produzir os folículos ovarianos, vai produzir a espermatogênese, né? E o LH, o luteinizante, que vai promover a ovulação, a formação do corpo lúteo, que vai promover a liberação de testosterona no homem, tá? São exemplos de proteínas conjugadas, proteínas que têm, além dos aminoácidos, uma porção que não é proteica, tá? Aí eu tenho aqui como funciona a ligação peptídica, tá, gente? A ligação peptídica é bem simples, ela vai ocorrer de maneira muito parecida sempre. Ela sempre ocorre entre dois aminoácidos do grupo amina de um com o grupo carboxila do outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um C-dupla-O-OH ligado com NH2, hidrogênio e um radical, mais aqui, ó, NH e H, C-dupla-O-OH, hidrogênio, radical 2, radical 1, radical 2. Então eu tenho dois aminoácidos aqui, tá? Grupo amina, grupo carboxila, grupo amina, grupo carboxila. Nunca vai ser entre os dois carboxila, nunca vai ser entre os dois amina. Vai ser sempre entre o carboxila de um com a amina de outro. Se eu colocar os dois lado a lado, olha o que eu tenho aqui, ó. OH mais H. O que é isso, gente? É uma molécula de água. Então, quando eu tiro essa molécula de água, estou realizando o quê? Uma síntese por desidratação. E aí, o que eu faço? Ó, o carbono alfa permanece, radical 1, aí eu tenho C dupla O, tá? NH2, ok? Desse lado, o que acontece? O nitrogênio vai se ligar com o carbono. Carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Só que ele perdeu a hidroxila, ficou com 3. Nitrogênio faz 3 ligações. 1, 2, 3, ele perdeu o hidrogênio e ficou com 2. Para solucionar isso, olha o que acontece. A ligação do carbono da dupla O com o nitrogênio que era o amina. Tá? E aqui continua. Carbono alfa, C dupla O, OH, hidrogênio, radical 2. Isso aqui, gente, é uma ligação peptídica. Peptídica. Tá? O número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. O número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos da molécula menos 1, tá? Por quê? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. Em uma extremidade, eu vou ter um grupo NH2. Na outra extremidade, eu vou ter um C dupla O, OH. Tá? Uma proteína sempre vai ser assim. Número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1. Hemoglobina tem 574 aminoácidos. Eu vou ter 573 ligações peptídicas ali dentro. Tá? Para cada ligação peptídica, gente, uma molécula de água foi liberada. Para cada ligação peptídica, uma molécula de água foi liberada. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então tá. Aqui, ó. Ah, vocês perceberam que eu mudei o desenho? Ó, era C dupla OH, NH2, aí eu tirei aqui e fiz essa ligação. O H de cima passou para baixo, tá vendo? Porque
a molécula ela gira. Então, tipo assim, em vez de ficar o C dupla O para cima e o H para cima, é como se ele tivesse que compensar. Faz isso aqui, ó. Aí o H vem para baixo para ela ficar equilibrada. Você vai perceber que sempre vai ser assim, tá? Aí quando você tiver, por exemplo, aqui, ó, C dupla O e o nitrogênio para cima, ou o hidrogênio para cima, tá? Deixando uma amina livre de um lado e um carboxila livre do outro e a molécula de água sendo liberada. Aqui mesma coisa, tá? Lembra da aula passada? Qual que era o nome de ligação entre duas moléculas de monossacarídeos? Entre duas glicoses, uma glicose e uma frutose. Era a ligação o quê? Glicosídica. Aqui é a ligação peptídica, tá? Olha isso aqui, isso é uma questão, é que aqui já tem a resposta, tá? Mas tinha uma questão da FUVEST que falava assim, quantos aminoácidos eu tenho nesse polipeptídeo? Não tinha escrito. Aí você tinha que fazer o quê? Ligação peptídica é o carbono da dupla O, porque se eu pensar aqui, olha para cá, ó. O carbono da dupla O, ele não está ligado no nitrogênio. Quem está ligado no nitrogênio é o carbono alfa. O carbono da dupla O, ele está ligado de um lado no carbono alfa, do outro no OH. Na ligação peptídica, o carbono da dupla O está ligado no nitrogênio. Essa é a ligação peptídica. Então, por exemplo, se você procurar aqui, ó, esse é o carbono da dupla O, porque o vermelhinho é o oxigênio, tá? E esse roxinho é o nitrogênio. Então, ó, isso é uma ligação peptídica, carbono da dupla O no nitrogênio. Ó, carbono da dupla O no nitrogênio. 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 Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 ligações peptídicas. Então, nesse caso, mais um, eu tenho 6 aminoácidos. Eu não me lembro. Mas assim, geralmente são cores padrão, tá? O branco é hidrogênio, o preto é carbono, o vermelho é oxigênio, o roxo é nitrogênio. Mas creio eu que tinha alguma legenda, tá? E não tinha o número dos aminoácidos aqui, não estava dividido por cores para facilitar, tá bom? Era só você encontrar quantas ligações peptídicas tinha para poder achar o número de moléculas, tá bom? Continuando, ó. Quando eu juntar 2 aminoácidos, eu vou passar a ter um dipeptídeo, tá? 3 aminoácidos é um tripeptídeo, 4 aminoácidos é um tetrapeptídeo, alguns aminoácidos eu chamo de oligopeptídeo, tá? Oligo é uma palavra que significa poucos, alguns, não são muitos. Quando eu chegar num número maior, eu vou chamar essa molécula de polipeptídeo. Assim como eu chamo de polissacarídeo, quando eu tinha um monte de monossacarídeos, celulose, quitina, glicogênio, né? Amido, ok? Aqui eu vou chamar de polipeptídeo. Atenção para essa última frase. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Por quê? Porque para ser uma proteína você precisa de uma estrutura tridimensional. Para ser uma proteína eu preciso de uma estrutura. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, talvez 30 aminoácidos sejam um polipeptídeo, mas ainda não tem um formato 3D para ser uma proteína. Uma proteína de 50 aminoácidos é um polipeptídeo e já tem uma estrutura 3D para ser considerada uma proteína, tá? Então toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, porque eu preciso de uma estrutura 3D para isso, ok?